Um dos principais recursos do paradigma orientado a objetos para permitir a reutilização de código é a herança. Tá? As classes são hierárquicas. Vamos ver um exemplo contendo essa hierarquia usando uma notação que nós vamos explorar mais adiante no curso, que é a notação ML. Hoje eu vou usar o ML apenas para esboçar algumas ideias. Então, eu vou definir aqui uma classe veículo. Esse aqui é o símbolo usado para classes, tá? E a gente vai colocar aqui um barco e um carro. E essas classes, barco e carro, elas herdam da classe veículo, tá? Esse aqui é o símbolo que a gente usa para herança. É uma seta apontando para a classe mãe, né? E aqui, por exemplo, o veículo eu posso definir que ele tem passageiros. Eu vou fazer aqui uma associação de classes. A gente chegou a comentar sobre isso na última aula, né? Vamos mexer agora na multiplicidade, quer ver? Deixa eu ver aqui do lado do veículo, a gente tem um veículo, tem um ou mais, 0 ou mais passageiros, por exemplo. Né? Você não pode estar nos dois veículos ao mesmo tempo, o meu modelo está bloqueando isso. Não tem muito certo e errado, é questão do contexto. Tá? Eu posso colocar aqui também um atributo que é a velocidade do veículo. Tá? E aí, em UML, a gente vai ver mais para frente, nós temos esses modificadores. O mais indica que é um atributo público, o menos indica que é um atributo privado, só essa classe tem acesso, vamos dizer assim, e o hashtag é um atributo do tipo protegido, significa que a classe tem acesso e as filhas também. Tá? E além dos atributos, os métodos também são herdados e também estão sujeitos a esses três tipos de visibilidade, público, privado e protegido. Então, qualquer método que eu implementar na classe veículo estará disponível para essas classes também. Tá? E ele pode ser reimplementado pelas classes filhas. No caso do Python, é pelo nome mesmo. Então, se você tem uma instância de barco e você chama um método, ele vai procurar primeiro aqui na classe barco. Se não achar aqui, ele vai para a classe mãe e chama o método da classe mãe. Em linguagens como o C#, esse comportamento pode ser configurável, né? A gente consegue usar a palavra reservada override para sobrescrever a definição de um método da classe mãe, ou então a palavra reservada new no contexto da definição lá de um método, ela permite redefinir aquele método de forma que se a referência para a variável for da classe filha, o método da classe filha vai ser chamado. Se for da classe mãe, ele ignora a implementação da classe filha e chama a da classe mãe. Tá? Nós podemos ter uns métodos também que propositalmente não são implementados na classe mãe. Eu posso colocar aqui um método forward e deixar a implementação dele em branco na classe veículo, e aí aqui na classe barco eu teria também o método forward implementado, e na classe carro também. Aí aqui acontece algo interessante, eu tenho dois objetos. O forward até que dependendo do contexto não ia mudar muito. Para isso ficar bem claro, eu vou colocar aqui também um método turn, né? Pode até receber uma direção, virar, né? Vamos pedir que o barco vai virar e o carro pode virar também. A forma que eles realizam essa operação é diferente. O barco tem, vamos dizer assim, mais liberdade para virar do que o carro. Na linguagem C, por exemplo, nós obrigatoriamente precisaríamos ter lá uma função para virar o barco e uma função para virar o carro, e elas teriam nomes diferentes. Tá? Em linguagens orientadas a objetos, nós podemos ter o mesmo nome para comportamentos completamente diferentes. O exemplo mais típico seria da célula, que tem um comportamento respirar, e aí nós temos a célula animal e a célula vegetal. Cada uma delas implementa esse comportamento respirar de um jeito diferente. Então, o mesmo nome, mais de uma forma. Esse é o polimorfismo. Certo? Vamos ver mais um exemplo com a classe documento.
ela tem um nome de arquivo associado, file name, e ela tem alguns métodos. O método open, que você passa o caminho, o método save. Aí, no caso do save as, a gente pode fazer também o método save as, que recebe outro caminho e já altera aqui o documento, ou retorna um outro documento, né? Você fica com as duas instâncias. E a gente vai colocar aqui, para ficar bem genérico, um render. E aí poderia ser, por que não, um canvas ou um contexto de pintura, para renderizar, para exibir esse documento numa tela. E aí vamos adicionar agora classes com implementações mais concretas de documento, que são as planilhas e documentos textuais, né? Então vou colocar aqui um doc planilha. Eu vou colocar em inglês spreadsheet, porque a maioria aqui acabou ficando em inglês, e eu passo esse cara para document. Agora eu vou adicionar aqui também um outro tipo de documento, que é um desenho, né? Um outro tipo pode ser um texto, ou, para ficar mais claro, rich text, né? Um texto que tem também instruções de formatação e tal. Bom, todas essas classes aqui, elas podem simplesmente herdar de document. Então, quem vai manipular, se você fosse programar um Office, né, você teria um nível de abstração bem maior ao lidar com essas operações mais básicas de abrir, salvar, salvar como, tá? A gente pode também aqui, ter um outro atributo chamado changed, que me informa se o arquivo foi alterado ou não. Então, toda vez que eu detectar uma alteração em uma célula, ou no texto, ou no desenho, eu posso afetar essa propriedade, e a arquitetura do aplicativo pode fazer com que isso resulte numa alteração na interface gráfica. Como vocês estão vendo aqui, essa bolinha ao lado do nome do arquivo é porque ele não está salvo. Quando eu salvo, a bolinha some, e se eu mexo, ele volta aqui com esse status. Então, só um pequeno exemplo mesmo, né? E aí, pessoal, cada uma dessas classes filhas poderia implementar esses métodos de uma forma diferente. E, além disso, elas não deixam de ter a opção de adicionar seus próprios métodos. Eu posso aqui, por exemplo, no processador de planilhas, ter um método que avalia uma fórmula, né? Você passa aqui a célula e ele pega lá a fórmula que está dentro daquela célula, avalia ela e atualiza o conteúdo dela, por exemplo. Um outro recurso associado a esse tema de herança são as interfaces, né? Então, nós podemos aqui colocar uma interface. Essa é uma notação um pouco mais nova, mais alternativa. Eu vou aproveitar esse exemplo do documento e criar uma interface serializable, né? Então, coisas que são serializáveis são aquelas que a gente pode converter para string e construir a partir de uma string. É mais ou menos essa a ideia. Então, aqui a gente pode colocar uma operação, né, nessa interface. Caramba, gente. Format. Suppress operations, Ctrl Shift O. Um outro recurso associado a esse tema são as interfaces, tá? Eu vou criar uma interface aqui chamada serializable. Objetos são serializáveis quando eles podem ser convertidos para uma string que os representa ou serem construídos a partir de uma string. Então, nesse caso, eu vou só pedir aqui para exibir as operações. As interfaces não têm atributos, apenas operações. No Python, o suporte à interface fica pelo módulo ABC,
Abstract Basic Classes, ou então a gente pode fazer de um jeito mais informal, que é simplesmente colocando uma classe sem nenhum atributo e sem nenhum método implementado, usando aquela palavra reservada pass, para não implementar os métodos. Eu vou adicionar aqui uma operação, que é a operação toString, né? Que é, então, qualquer documento, tá? Ele implementa a classe serializável, então ele pode virar uma string. Salvar o arquivo pode ser simplesmente uma questão de converter para string e jogar o resultado dessa conversão lá no arquivo, né? E o outro método associado seria a operação fromString, né? Ou seja, atualize o estado de todos os atributos internos aqui a partir de uma string. Isso na realidade poderia também implicar num novo construtor, né? Vamos ver agora um pequeno exemplo com interface gráfica, onde eu tenho um formulário de cadastro herdando um frame, que é um container bem genérico, né? E o formulário de cadastro vai fazer tudo que o frame já fazia e vai ter algum comportamento adicional. No nosso caso aqui, a gente vai colocar um método para validar o formulário. Então, vou criar aqui o arquivo form_cadastro.py. Dentro dele, a gente vai implementar a classe formCadastro. E aqui que vem a novidade da herança. Aqui a gente coloca a classe mãe. Então, primeiramente, eu preciso importar, né, o módulo de interface gráfica com esse alias tk. E eu vou herdar um frame. Um frame é um container genérico que tem outras coisas dentro. Então, essa é a estrutura básica. Primeiro vamos fazer o inicializador do formCadastro. Ele recebe self e ele recebe também tudo que o frame gostaria de receber. O master, que é o widget py, a janela no caso que o frame está sendo usado, e alguns keywords arguments, alguns argumentos. Esses dois asteriscos servem para indicar. São argumentos nomeados que a gente trata aqui dentro, mas não especifica aqui direto na assinatura do método, tá? Quais são. Bom, e como que eu faço para chamar o construtor ou o inicializador da classe mãe? A forma que eu prefiro, né, é essa aqui, é você referenciar o nome da classe, porque nós temos um recurso no Python chamado herança múltipla. Eu posso herdar de mais de uma classe. Isso é diferente do Java, onde eu consigo herdar de uma única classe e implementar várias interfaces. Aqui não, aqui a gente tem herança múltipla, isso requer alguns cuidados a mais, não é todo mundo que gosta. Muitas linguagens abriram mão desse recurso, né, inclusive, mas nesse caso aqui não vai afetar não, tá? Então eu vou passar aqui para o construtor do frame o próprio self, isso aqui é da sintaxe, o master e os keywords arguments. Os keywords arguments eu vou passar também como keyword arguments, tá? Eu vou passar isso aqui como se fosse um dicionário para dentro do construtor. Só que agora eu vou fazer umas coisas a mais. Eu vou criar aqui, pode ser até como protected mesmo, uma label para o nome. Vai ficar no próprio frame, então no próprio formulário. O texto dela é nome. E vou criar também uma entry para o nome. Além disso, a gente vai ter aqui uma label para o e-mail. Vou colocar só esses dois, tá? E uma entry para o e-mail. Vamos já fazer o layout também. Então, na realidade, a label nome vai para a grade, na linha 0, coluna 0, e alinhada a leste. A entry nome vai para a linha 0, coluna 1, e ela vai ocupar todo o espaço horizontal disponível na grid, mas a grid também tem que ser configurada para ocupar todo o espaço horizontal no frame. O e-mail agora vai ser na linha 1, coluna 0, alinhado a leste, e o lugar para digitar o e-mail
linha 1, coluna 1, usando West e East, os dois. Resta agora configurar a grade. Tem os métodos auxiliares aqui, ó, o grid column configure, por exemplo. Então eu vou falar que o peso da coluna 0 é 1, ou 0 mesmo, acho que eu posso manter ele igual a 0. Agora, o peso da coluna 1 é 1. Então, toda vez que tiver espaço adicional, ele vai jogar todo o espaço adicional para a coluna 1. A coluna 0 vai ficar só com o espaço necessário para renderizar aqui esses textos das labels. E para a linha, eu vou deixar as linhas com pesos iguais. Então, row configure, index igual a 0, peso 1, iguais e diferentes de 0. Index igual a 1, peso 1. Mais informações sobre essa configuração da grid, vocês podem olhar na documentação do tkinter, tá? Vamos fazer agora um pequeno snippet para testar esse código. Nem sempre é uma boa opção usar esse recurso, tá? Mas quando esse arquivo for chamado diretamente pelo Python, e não, quando ele não for importado por outro módulo, né? Essa variável especial name, com 2 underlines à frente e atrás, vai ter esse valor especial main. Então, quando esse for o arquivo principal, não faz sentido rodar um formulário, o formulário estaria dentro de um aplicativo maior, mas aqui para efeito de teste, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma janela, vamos criar o formulário, ó, form cadastro, passando a janela como mestre, e agora a gente pode colocar lá o formulário na janela, pedindo para ocupar todo o espaço adicional da janela, e para preencher em X e em Y nas duas direções, e agora entrar no loop principal de eventos. Vamos ver então esse módulo em funcionamento. Por hora nós temos aqui a janela com os campos, a segunda coluna ocupa todo o espaço adicional e no caso das linhas o espaço fica distribuído uniformemente. Como está muito colado aqui, ó, o formulário da janela, a gente pode, aqui na janela principal, configurar o parâmetro border width para 10, por exemplo. Olha lá, já ficou agora com um padding, né, uma margem aqui de propósito. E agora, para fazer sentido a herança nesse caso, você herdar o frame apenas para ensinar como colocar alguns widgets lá dentro não faria muito sentido. Então a gente vai criar aqui um método que valida o formulário. Nós podemos até especificar o retorno, vai ser um booleano nesse caso, mas eu vou optar pela versão mais simples mesmo. E também nós podemos colocar properties para prover acesso ao nome e ao e-mail. As properties já são bem mais tranquilas, a gente já pode fazer inclusive agora. Ó. O nome vai ser return self.entry_nome.get, pega o conteúdo inteiro da entry, o e-mail também. Não faz sentido ter setter aqui, porque isso vem da interface gráfica. Você até poderia, mas normalmente aqui eu quero que o usuário digite, eu não quero pré-popular esse formulário não, tá? Nesse exemplo. Vamos ver agora essa rotina de validação. A gente poderia, na realidade, gastar várias aulas só para falar de como validar dados, né? Esse é um assunto muito extenso. Poderíamos, inclusive, começar estudando um pouco de expressões regulares, mas eu vou fazer aqui uma versão um pouco mais simples. Tá? O nome a gente vai exigir que ele tenha 2 palavras, pelo menos, e para o e-mail a gente vai usar um módulo pronto, que é o validate email, que a gente consegue instalar pelo gerenciador de pacotes do Python, que não vem ao caso aqui para os objetivos da aula. Tá? Então, para o e-mail, eu vou usar aqui o módulo validate email, e dentro dele tem a função validate email também. Tá? Bom, eu posso acessar o nome e o e-mail pelas properties, que nem a gente fez. Nome, então, é self.nome, se eu quiser, né?
Primeiramente, vamos tentar validar o e-mail. Então, se não conseguir validar o e-mail, self.email, eu retorno falso. Agora a gente tem que olhar o nome. Eu até poderia jogar numa variável nome, mas já está tão direto aqui, self.nome, eu vou trabalhar nela mesmo. Então, a gente pode fazer assim, ó, partes é igual a self.nome.split espaço. E aí, qual que seria o nosso critério para validar nome? Seria ter pelo menos 2 letras em cada nome, então mesmo se for chinês, tipo Li, né, para ele deixar, e pelo menos 2 nomes. Então, se chegou nesse ponto, é porque o e-mail é válido, senão ele já teria retornado falso. Agora a gente vai retornar o conteúdo de partes, se é maior ou igual a 2, finge que eu quero o nome completo, então pode ser até Li Yu, né? Continuando, se a quantidade de nomes digitados é maior que 2, maior ou igual a 2, e se cada nome que está lá tem pelo menos 2 caracteres, tá? Len x maior ou igual a 2, for x em partes. Além disso, eu posso colocar mais um critério aqui, ó. Não estou muito preocupado com o desempenho nesse caso, mas vamos verificar se cada uma das partes só tem letras. Isalfa. Pronto. Essa barra invertida aqui no final é para a linha não ficar muito longa, né? Senão eu poderia chegar, sei lá, até a coluna 100. Né? Então, aqui, nesse caso, eu estou travando aqui a minha viewport desse jeito, aqui na linha 80, né? E pronto, esse pesa aqui eu não preciso. E olha que coisa interessante, na realidade esse validate ele pode ser uma property, ver se o formulário é válido. Eu vou chamar de valid. E agora a gente vai colocar um botão só para testar essa funcionalidade, né? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Usar uma message box, nós temos duas bem mão na roda, né? O showInf e o showError, para ganhar mais tempo. Então aqui eu vou criar um botão que fica na janela também. Vou até deixar essa linha aqui depois do form. O texto no botão é validar e eu preciso falar qual é o comando executado quando o botão for clicado. Então eu vou fazer aqui um método onValidateClicked. Pronto. Pronto, aqui vai ficar a implementação do comando associado ao botão, né? Eu preciso também jogar o botão lá na interface. Estou usando o pack, então ele vai ficar logo abaixo do form. Quando o validar for clicado, o que ele vai fazer? Ele vai verificar essa property do form, que é válido ou não. Se for válido, ele vai mostrar um info com os seguintes parâmetros. O título é dados confirmados ou dados corretos. Parent vai ser a janela principal e a mensagem vai ser informações corretas. Estou muito criativo aqui para as mensagens não, mas deu para entender. Caso contrário, aliás, isso aqui eu vou passar para cá. Ó. E o pessoal recomenda fazer assim também, alinhar, tá? Os atributos. Caso contrário, show error, erro, nome ou e-mail inválidos. Pronto, vamos testar então a solução. Aqui eu tenho o botão validar, que a gente adicionou, né? Em branco, erro. Vou acertar o e-mail agora. Continua com erro. Com erro. Luli. Um nome bem chinês, sei lá. Ah lá. Atendendo esses critérios bem fictícios que a gente colocou, né? Bem hipotéticos. Tá aí o exemplo completo. Agora eu vou bagunçar o e-mail aqui de propósito. Colocando, por exemplo, mais uma arroba.
Aí, ó. Pronto. Então, tá aí um pequeno exemplo de herança. Você herda um frame para criar um componente de interface gráfica de mais alto nível, por exemplo, um formulário de cadastro. Você também pode herdar o Canvas, que a gente até estudou em aulas passadas, para fazer um cenário ou uma visualização, um gráfico, né? Então, é muito flexível esse recurso de herança e a gente usa bastante para poder aproveitar partes comuns de código e implementar novidades, e aí concentrar só nas novidades. Você vê que toda a parte do frame foi usada aqui tal qual, ó, o ponto .pack, né, que é um método que estava disponível no frame e que por herança está disponível no form também. A gente concentra só na novidade. Beleza? Muito obrigado então e até a próxima.